Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Nós estamos começando nesta noite a nossa segunda aula sobre o tema Doutrina do Espírito Santo. Nesta aula de hoje nós iremos estudar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, a pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Espero que os irmãos estejam todos bem. Vamos começar nesta noite. Nós iremos começar sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? No Velho Testamento. É importante deixar claro aqui no começo da nossa aula, né, para que fique claro na mente dos irmãos, que nós temos duas ideias aqui, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A atuação do Espírito Santo no Velho e a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Lembrando que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a manifestação e a ação do Espírito Santo, né, era reduzido sobre a vida das pessoas. Não eram todos que recebiam o Espírito Santo sobre a sua vida. No Novo Testamento é diferente, né? No Novo Testamento nós temos o versículo bíblico que nós iremos ler logo mais à frente, que todos receberam o direito de ser revestidos e de receber o poder e a pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida. No Novo Testamento. No Velho não era assim. No Velho era algumas pessoas que recebiam a presença do Espírito Santo em sua vida, e nós vamos ler isso aqui, tá? É importante que você tenha a sua apostila em mãos e a Bíblia, né? Para estudarmos, já que é um curso teológico, né? Theos, Deus, né? Então, estudo sobre Deus, e nada mais importante do que a Bíblia Sagrada, para que a gente possa estudar a palavra do Senhor, né? Espero que você tenha a sua Bíblia em mãos, é importante isso. Então, vamos lá, queridos irmãos. Nós iremos aqui trabalhar nesse momento, né, o Espírito Santo no Antigo Testamento. O primeiro parágrafo nos diz assim: existem várias referências ao Espírito Santo no Velho Testamento. Mesmo a doutrina da Trindade, às vezes não sendo muito clara no Antigo Testamento, a personalidade e a divindade do Espírito Santo são reveladas. Então, ou seja, por mais que a gente não tenha muitos textos falando, né, sobre o Espírito Santo, sobre a sua pessoa, nós não tenhamos textos direto, né, falando sobre a Trindade no Antigo Testamento, isso não deixa de ser apresentado que o Espírito Santo exista, e que não exista no texto bíblico do Antigo Testamento relatos sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a sua divindade e sobre a sua pessoa. E o mais importante ainda, o fato de não termos um texto direto não quer dizer de forma alguma que nós não tenhamos uma trindade, tá bom? É importante deixarmos isso claro para os irmãos, né? Já no primeiro versículo da Bíblia, nós encontramos uma manifestação bíblica apresentando a divindade do Espírito Santo, apresentando que o Espírito Santo é Deus. O que está escrito lá? Vamos lá. Olha só. E o Espírito de Deus... Vamos ler o texto aqui de Gênesis para ficar claro para nós, né, irmãos? A gente tem a Bíblia aqui, então vamos ler o texto aqui para ficar bem claro para nós aqui
o texto de Gênesis. Vamos lá. Vamos ler aqui. Primeiro livro, Bereshit, né? No princípio. Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, já no primeiro capítulo, no segundo versículo, nós encontramos uma manifestação bíblica apresentando a divindade do Espírito Santo no Antigo Testamento. Tá? Vamos lá. Então ele já existia lá do princípio, desde o princípio, como Deus. Ele não foi criado. Segundo parágrafo. Vamos lá. Pelo que vemos na fala de Jesus, ele atuava no meio do povo, porém não era permanente a sua presença na terra. João 16:7. Sua manifestação era esporádica e também seletiva. Então, o que nós precisamos deixar claro aqui, meus irmãos, é que havia uma manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Israel, né, durante a história do Antigo Testamento. Porém, não era permanente da forma que é hoje. Né? Lembre-se que na outra aula nós estudamos o conceito de Paracletos, né, do Consolador, a tradução da palavra Consolador, Paracletos, que é caminhar ao lado, caminhar junto, né? Chamado para caminhar ao lado, chamado para caminhar junto. No Novo Testamento, no Antigo Testamento não era assim. Havia suas manifestações, mas ele não habitava no meio do povo, no sentido de que ele estava ali caminhando junto, né? No Novo Testamento, essa função divina era do próprio Deus. Né? O próprio Deus caminhava no meio do povo de Israel. O próprio Jeová, o Deus Pai. O Espírito Santo tinha a sua atuação, mas não habitando, não morando. É importante, irmão, que eu passe isso para vocês para que fique claro, tá bom? Porque senão a gente tem uma grande contradição bíblica, porque a gente vê na fala de Jesus dizendo que o Espírito Santo viria, né? Se ele viria é porque ele não estava. Então o que acontece? Aí eu vir aqui ensinar para vocês que o Espírito Santo já estava no meio do povo no Antigo Testamento, eu estaria afirmando uma blasfêmia, chamando Jesus de mentiroso. Porque veja bem, versículo 7 do capítulo 16 do Evangelho de João, que está aí na vossa apostila, nos diz assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então, ou seja, se ele ia enviar, é porque ele não estava. O Espírito Santo não estava. Ele atuava, mas não estava. Ele manifestava o seu poder, a sua presença em operações, mas ele não estava, né? Uma outra coisa que a gente precisa entender aqui é que a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era seletiva, ou seja, escolhia algumas pessoas para que pudesse sobre ele posar o Espírito Santo, ou habitar o Espírito Santo, ou agir o Espírito Santo, ou revestir o Espírito Santo essa pessoa, né? Então vamos lá. Seletiva porque só os reis, sacerdotes, profetas e juízes tinham o privilégio de serem selados pelo Espírito de Deus, né? Então, vamos lá. Quais eram as pessoas que tinham o privilégio de receber o Espírito Santo como recebeu os discípulos e a igreja recebe hoje? O profeta, o rei
o sacerdote e os juízes. A população não. Salve, né, aqueles 70 líderes para liderar o povo de Israel em Moisés, que Moisés se sente cansado e Jetro aconselha a escolher 70 homens, né, líderes para o povo, para ajudar no controle e no julgamento de pequenas causas. Veja bem que esses líderes iriam atuar como juízes. Então era necessário que eles recebessem sobre a vida deles o revestimento, a capacitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Já explico mais na frente o que é capacitação para a gente não atropelar a nossa aula e não ficar uma coisa confusa. Então aqueles 70 homens receberam. Quem mais recebeu? Na construção do templo, alguns homens receberam a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Para quê? Para poder desenvolver determinadas obras no templo. Então era seletivo, era específico para algumas pessoas, não eram para todos. O Espírito Santo não vinha sobre a vida de todos, vinha sobre a vida de alguém, de alguns, isso no Antigo Testamento. Espero que os irmãos esteja claro, né, a nossa didática aí. Se não tiver, depois os irmãos manda mensagem para mim falando: pastor, não ficou claro a sua didática, eu preciso que o senhor explique melhor. Então, concluindo aqui esse parágrafo, afirmando que a manifestação do Espírito Santo sob o povo era seletivo, tá? Então vamos lá. Tinham o privilégio de serem selados, né, pelo Espírito de Deus. Hoje é permanentemente, né? Sua presença. Todos, porém, tornam-se sua habitação. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e 39. João apresentando a fala de Jesus e já explicando que Jesus estava falando daquela forma, sobre a água viva no ventre, dentro do ser humano, que era a manifestação do seu Espírito Santo na vida de cada um, na vida de cada pessoa. Hoje todos têm a presença do Espírito Santo em sua vida. Então vamos concluir aqui. Nós concluímos aqui nessa primeira fala nossa aqui, que o Espírito Santo tinha a sua atuação no Velho Testamento, diferente do Novo. Não era da mesma forma. Ele não agia da mesma forma que agiu no Novo, no Velho, né? Uma outra coisa, não era todo mundo que recebia sobre a sua vida a manifestação da presença do Espírito Santo. Era seletivo. Então, era algumas pessoas. Não eram todas. Ponto. Tá? Para a gente poder concluir aqui e passarmos para a segunda fase. O Espírito Santo na criação. Tá? Então, assim, de forma alguma, a gente poderia dizer que o Espírito Santo é Deus se ele não tivesse feito parte da criação, né? De forma alguma, a gente poderia falar aqui de uma trindade, incluindo o Espírito Santo, se ele não fizesse parte da criação, né? Seria contraditório falar de um Deus, falar que um ser tem atributos divinos e que ele é divino e que ele não foi criado e que ele é criador, se ele não aparecesse, né, dentro do projeto de criação. Então, o Espírito Santo na criação. Vamos lá. Se não houvessem nas páginas do Antigo Testamento referências sobre o Espírito Santo na obra da criação, ficaria difícil afirmar que ele é uma pessoa, ou mesmo que ele
faz parte da Trindade. E aqui também não coloquei, mas cabe dizer. E até mesmo afirmar que ele era Deus, se isso não acontece, né? Vamos lá. Ó, muitas obras divinas são atribuídas às três pessoas da Trindade, da mesma forma que o Pai e o Filho são reconhecidos pelas obras da criação, o Espírito Santo também está presente. Lembre-se de que Jesus vai falar lá em João, dizendo o seguinte: enviarei outro. E lembre-se que nós estudamos a palavra outro, alás, né? No grego, que quer dizer outro da mesma substância, do mesmo tipo, igual, semelhante, tá? Então, ele é Deus. E vemos e enxergamos essa verdade na criação, porque ele está presente na criação, né? Ele está presente na criação. Ó, ele foi ativo na criação do universo. Temos aqui Gênesis, ele aparece Gênesis 1:2, nós lemos aqui. Isaías 40, 12 e 13 e Jó 26, 13, né? Que Jó afirma que o Espírito do Senhor o formou, né? Jó faz essa afirmação. O Espírito do Senhor me formou. Então, temos a presença do Espírito Santo na criação do universo e na criação do homem, né? Ele foi ativo na criação do homem. Jó 34, 33, 4, né? Uma outra coisa que nós temos aqui, ele está ativo na preservação da natureza, né? O salmista vai expressar essa verdade que o Espírito Santo está ali envolvido, preservando aquilo que ele mesmo criou. Tá? É importante, irmãos, deixarmos isso claro, que o Espírito Santo fez parte da criação e está aqui os textos. É importante que os irmãos em casa leiam esses textos, pesquise esses textos, medite sobre esses textos, tá bom? Para não ficar só nas minhas palavras e vocês terem as vossas próprias conclusões. Então nós já aprendemos aqui que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele não atuou de forma coletiva em todas as pessoas, né? Era seletivo para alguns. Entendemos aqui que o Espírito Santo, ele aparece, está claro, presente na criação do universo, na criação do homem e na preservação de toda essa criação. Tá? Ponto. Espero que tenha ficado claro até aí. Nós iremos partir agora para a importância do Espírito Santo na obra da salvação desde o Antigo Testamento, né? Então vamos lá. Nós encontramos no Evangelho de João, quando Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo, lembre-se que ele diz que ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não se esqueça disso, tá? Então, seja, atuando no projeto de salvação lá no Novo Testamento. E no Velho Testamento? Como fica no Velho Testamento? No Velho Testamento, o Espírito Santo também atua plenamente na construção do projeto da salvação para o homem. É importante que se diga aqui, né, que um dos fatores mais claro era levar o povo de Israel à obediência da lei, né? Porém,
Desde a queda de Adão, o homem tem permanecido no estado contínuo de depravação, tá? E já deste período sabemos que, sem a influência do Espírito de Deus, nunca o homem despertaria para voltar a Deus. Em todas as épocas, o Espírito teve que convencer o homem do seu pecado, convencer o homem do seu erro, né? E isso não é hoje, isso é desde a queda de Adão. A partir da queda de Adão, o Espírito Santo já trabalha para convencer o homem de que o homem precisa retroceder do seu caminho e que o homem precisa voltar para Deus, né? Essa é uma das maiores funções do Espírito Santo. Nós encontramos ele vivificando no Antigo Testamento. Tá aí o texto, claro, né? Ele iluminando, né? Ele conduzindo a alma do homem para Deus, tá? Mesmo não sendo um período de habitação entre o povo, o Espírito Santo sempre foi guia e instrutor do povo de Deus. Ele sempre esteve ali, irmãos. Sempre esteve ali. Desde o Antigo Testamento, ele sempre trabalhou na condução de conduzir o homem a se arrepender do seu erro e voltar para Deus. Então, vamos lá. Vamos ler aqui alguns textos. Tá? O primeiro texto que eu quero ler com vocês é no livro do profeta Ezequiel. Não está aí na apostila, está na outra apostila que vocês têm em mãos. Mas, ó, a partir do versículo 26. Olha aqui, esse texto aqui está falando de regeneração, novo nascimento, ressurgimento de uma nova pessoa. Olha só. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Entende? Então, ou seja, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, ou seja, o Espírito Santo aqui já é apresentado como combustível, como condutor da nova aliança e no conceito de renascimento de um novo homem, do nascer de novo, da regeneração. Ele já é apresentado aqui, o Senhor dizendo aqui, porei dentro de vós o meu espírito. Entende? Então, já entendemos que por essa condução, o Espírito Santo, já desde o Éden, a partir, não do Éden, mas a partir da queda do homem, porque o homem ao pecar, o homem sai do Éden, não fica mais no Éden, né? É importante que eu deixe isso aqui claro, né? Porque senão estaria ensinando uma heresia. O homem sai do Éden e vai viver a sua vida, vai labutar, vai trabalhar, mas o Espírito Santo já está nesse momento, trabalhando na condução de levar o homem ao arrependimento, de convencer o homem do seu erro, né? Então, ou seja, vamos lá. A crença que algumas pessoas têm de que o Antigo Testamento não tem o Espírito Santo como um guia para a salvação, não tem apoio bíblico. De forma alguma, porque nós estamos lendo aqui, os textos estão aí na presença de vocês, para que vocês possam fazer uso desse texto, né? Eu quero ler mais um aqui para vocês, para deixar claro. No livro de Hebreus,
tá? Hebreus 13. Ou melhor, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Nos diz assim, ó. Vamos lá. Nos diz assim o texto. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, lá atrás, tempos remotos, período de Abraão, período de Moisés, período de Davi, Salomão, o Espírito Santo já está trabalhando, segundo o escritor aqui, já trabalhou, ou melhor, já estava trabalhando na vida daqueles homens, para que por meio da fé eles mantivessem acesa a promessa, a esperança da terra prometida. Entende, irmãos? Então, é importante deixarmos claro que o Espírito Santo, tanto no Novo como no Velho, é ele que conduz o homem ao arrependimento. É ele que leva o homem a Cristo. É ele que convence o homem de que o homem precisa de Cristo, que o homem precisa do Messias, né? Está claro que, de fato, quem era no Antigo Testamento conduzido sempre ao arrependimento era o povo de Israel. Tem isso também, tá? Tem isso também. Porque o Espírito Santo está aqui na qualidade de levar o povo a esperar o Messias, né? A esperar a vinda do Messias. E essa condução de salvação não era universal. Era só para o povo de Israel. Na obediência à lei, no cumprimento da lei, né? Isso o faria, ou melhor, isso iria fazer com que eles se aproximassem da promessa real, verdadeira, que é Cristo, o Senhor Jesus da nossa alma, né? Então é importante deixarmos claro aqui que ainda tinha essa agravante no Antigo Testamento, que era só para um povo, era só por uma comunidade. Hoje, irmãos, hoje, todos quanto quiserem, a porta da graça está aberta. Todos quantos se converterem dos seus maus caminhos e crerem que Jesus é o Senhor, será habitado pelo Espírito Santo. Não tem mais essa divisão. Não é mais seletivo. É para todos. Não é para mim e para você não. Ou não é para você sim e para mim não. Agora é para todos. Nós vemos que no Antigo Testamento, até a condução para a salvação, ela não era universal. Ela era específica para o povo de Israel. Mas lembrando que o projeto de Deus, ele era universal. O projeto era universal, mas a atuação do Espírito Santo aqui não era universal. A atuação do Espírito Santo aqui era no meio do povo de Israel. Quando eu digo assim, estou falando da condução de salvação, tá, irmãos? Na condução de aceitar o Messias, tá? De aceitar ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tá? Para concluirmos essa etapa e passarmos para a outra, meus irmãos, então nós temos aqui, não podemos descartar que o Espírito sempre esteve presente na obra da salvação. O seu trabalho na vida do pecador é levá-lo ao arrependimento e rendê-lo a Cristo. É a regeneração, o novo nascimento, o ressurgimento de uma nova pessoa. Jesus chama a regeneração de novo nascimento ou do nascer do Espírito Santo. Então, para concluirmos essa etapa aqui, é importante que nós deixamos claro, né, que o Espírito Santo conduz para a salvação também no Antigo Testamento. Vou dar uma pausinha aqui, meus irmãos, e a gente já volta, tá bom?